Bem, nós vamos ver como que se comportam dois fios percorridos por corrente. Como que um fio ele acaba gerando, né, gerando uma força magnética sobre o segundo fio. Então veja só, aqui o fio A ele percorre uma corrente. Logo, ele gera um campo magnético nessa região que está o fio B. Então o fio B sente o fio A devido a esse campo magnético e essa força que vai ser gerada entre eles. Então, vamos ver aqui, ó. Imagina que esse aqui é o fio B. Então, nós temos como que é o campo magnético do fio A, onde se encontra o fio B? Então, ó, dedão aqui no sentido da corrente A, os demais dedos vão indicar que para baixo nós temos um campo elétrico nessa região, para baixo. Então, aqui, ó, aqui eu tenho o campo magnético, esse é o fio B, ok? E aqui se encontra o campo magnético gerado pelo fio A, tem este sentido. A corrente do campo, a corrente que está no fio B, ela tem este sentido aqui, ela tá vindo para cá. Qual que é o ângulo entre eles? 90, ok? Ó, corrente para cá, campo para cá, o ângulo entre eles aqui é 90. Vamos lembrar a definição de força magnética. A força magnética do fio B, que o fio B sente devido ao fio A, ok? Vai ser igual à corrente do fio B, isso aqui é igual, deixa eu corrigir aqui. Ela o fio B é igual a I vezes o produto vetorial do comprimento do fio B versus vetorial o campo magnético naquele espaço. O campo magnético naquele espaço é o campo magnético do fio A. Ok? Quando eu faço o produto vetorial, então sempre me resulta um vetor resultante perpendicular ao plano formado por esses dois vetores. Bem, aqui eu tenho a corrente A. Então, o L tem o sentido da corrente. Qual que é então, eu tenho um ângulo, a minha força vai ser, então, perpendicular, vai fazer 90 graus ao plano do fio de L e de B. Então, ele vai estar aqui, ó. Deixa eu pegar uma outra cor. A força magnética vai estar apontando para cá. Essa é a força que o fio B sente devido ao fio A. Então, ele tem aqui, ó, 90 graus e aqui 90 graus, ok? Então, o que está acontecendo? O fio A está atraindo o fio B para o seu lado. Então, aqui, ó, ele tem uma força de atração. Como que fica isso matematicamente, a expressão? Então, a força que o fio B sente devido ao fio A, o módulo, é a corrente de B vezes L vezes o campo magnético de A, vezes o ângulo entre eles. O ângulo entre o L e o B é 90 graus. Seno de 90 é 1. Então, a força que B sente devido a A é IBL vezes o campo gerado por A. Só que nós já vimos que qual é o campo magnético gerado por um fio retilíneo? Vou substituir aqui. L, o campo magnético gerado por um fio retilíneo a uma distância D dele é igual a μ0 vezes a corrente desse fio, então é a corrente de A, dividido por 2π vezes a distância que eu estou analisando, que é D. Portanto, a força de B sobre A é igual a μ0 L, corrente de A, vezes a corrente de B, dividido por 2π, vezes a distância entre eles. Esse é o módulo da força magnética entre dois fios. E vejam que a força de B sobre A é exatamente igual à força de A sobre B. Não muda nada aqui a ordem, tá vendo? Então, aqui é a distância entre os fios, a corrente de um fio vezes a corrente do outro fio. As forças, elas são iguais. Então, quando os fios, eles têm correntes no mesmo sentido, eles se atraem.